aqui. Então vamos lá. Outono é uma estação de cores quentes, profundas e escuras. E a mensagem principal dessas cores é dinamismo. Características então das cores de outono. Olha só, as cores, né? Olhando para a natureza, as cores elas são quentes de temperatura, a intensidade é suave, ou seja, não são cores bem intensas ou muito saturadas, e elas têm uma coloração mais escura, não são cores bem claras como a primavera ou como o verão. Eu gosto muito de falar sobre contrastes, eu gosto de trazer esse assunto para lembrar, porque geralmente é algo que na consultoria de cores a pessoa às vezes fica ansiosa para entender outros aspectos da cor propriamente dita, e o contraste às vezes fica um pouquinho de lado, mas eu gosto muito de relembrar porque é bem importante, tanto para maquiagem quanto para cor de cabelo. Então olha só. Contraste não é cor, né? Você lembra disso? Contraste é a diferença entre claros e escuros numa paisagem, mas aqui a gente está falando de rosto, né? De beleza natural, que a gente chama, que é esse conjunto aqui, ó. Você tá olhando minha fotinha aqui em cima, meu vídeo? Esse conjunto de cores que eu tenho entre pele, olhos, boca, cabelo. Esse conjunto de cores tem um contraste, tem mais claros e mais escuros. O quão claro é esse contraste, o quão escuro é, o quão baixo, o quão alto ele é, isso é muito importante para a gente começar a relembrar aí das cores dessa estação. Então, as pessoas que são arroladas em outono, elas têm um contraste que pode ser baixo e escuro, ou seja, uma diferença pequena entre cor de pele e cabelo. A tâmara que tá aqui, por exemplo, eu lembrei, ó, ela tem um contraste baixo e escuro. Um contraste médio, como é o meu, por exemplo, aqui tem as duas primeiras, um contraste essa imagem ali da moça com blusa azul, um contraste médio para alto até, e a Beyoncé ali, né? Olha, um contraste baixo ou médio para baixo. Então, é uma diferença geralmente média, tá? Então, eu até coloquei ali, ó, as pessoas de outono suave podem ter um contraste médio-baixo ou baixo. E hoje à tarde eu falei com uma cliente, a Yara Light, não sei se ela, acho que ela não tá aqui, ela tinha aula e assisti na reprise. Mas ela tem a mesma cartela que a minha, outono suave. Só que ela tem um cabelo bem mais claro e a pele bem mais clara. E ela ficava muito intrigada com isso. Ela disse, Dali, mas a gente tem belezas tão diferentes. Sim, porque no outono suave, deixa eu até tirar um pouquinho aqui pra gente conversar. No outono suave, o outono suave é aquela estação de transição que fica do ladinho de um verão suave. Portanto, o outono suave ele consegue fugir um pouquinho do DNA mais típico de outono, que é a estação de profundidade mais escura, de temperatura quente sempre vai ser, né? Mas a profundidade, a intensidade às vezes pode mudar um pouquinho. Como ele está do lado de um verão, o outono suave, então, é o dos outonos, ele é o mais claro. Então, tem bastante pessoas com a pele mais clarinha, né? E o cabelo mais claro que podem ficar rolados lá como quase que como uma exceção à regra de outono. Por isso, como a gente pode saber? Como é que eu sei isso? A gente sabe praticando, né? Para quem coloca o teste em prática, fazendo, comparando. Vamos lembrar que a gente descobre as nossas melhores cores através de comparação. O método é comparativo, né? Então a gente só sabe quando compara. Eu gosto de lembrar a gente que quando a gente vai numa loja, todas as cores são ótimas, não são? Ou tem aquelas, você não gosta, mas geralmente é assim, tá ótimo, nossa, fica lindo. Mas se a gente coloca por exemplo, um amarelo aqui, um amarelo desse outro lado, e eles têm características diferentes, daí a gente começa a entender
qual lado que harmoniza melhor, qual lado que valoriza melhor. A gente só sabe quando compara, só entende quando compara. Mas claro que quem já tem aí a sua cartela com a direção das suas melhores cores, aí já tá mamão com açúcar, né? Aí fica bem fácil. Vou falar então do subtom da pele. Lembra que subtom é aquilo que fica embaixo, né? Underton, aquilo que é sub a pele, ou seja, mesmo quando a gente está muito bronzeada ou faz lá um bronzeamento artificial, ou bronzeada do sol, enfim, esse subtom não vai mudar, tá? Porque ele não tem a ver com essa parte superficial, ele é aquilo que passa por dentro mesmo, que confere um aspecto, no caso dos outonos, mais amarelado. Ou seja, mais circulação de caroteno ali, né? Que confere um aspecto mais amarelado. Pessoas de estações como verão e inverno têm mais circulação de hemoglobina, deixando um aspecto de fundo de pele mais rosado. Para que a gente tem que saber isso? Para acertar mais, principalmente as questões de maquiagem. Fundo de cabelo também, tá? Mas a questão da maquiagem inclui muito aqui o subtom de pele. Muitas pessoas que têm o subtom de pele mais rosado, ou seja, estações mais frias, vêm para mim trazendo maquiagens mais amareladas. E aí não orna, não harmoniza e falam assim, puxa, é difícil encontrar uma base que eu não acho, é difícil e tal. Então preste atenção nisso, talvez o subtom da base esteja oposto. Então misturar sempre é fundamental, né? Principalmente se você estiver caracterizado como neutro alguma coisa, ou neutro frio ou neutro quente. No caso dos outonos a gente tem temperatura quente e neutro quente, tá? Ó, as maquiadoras de plantão que estão aqui, Bianca, Falcão, se tiver mais alguma, manda um oi aqui, podem ajudar muito na questão de qual base que já é assim, qual base que já é assado, né? Troca uma ideia aí com as maquiadoras. Então, o subtom de pele de outono pode ter sardas, geralmente é mais amarelado e é levemente pálido. Uau, darling! Pálido? Por quê? Porque o outono é uma estação de cores mais suaves, não é aquela estação que é forte, assim, por exemplo, como a primavera ou como o inverno. O inverno é aquela estação que a natureza se recolheu, não tem muito sol, né? E já depois ele logo vai para a primavera, onde a gente está vivendo isso agora, aquele entusiasmo todo, então as cores são mais vibrantes. Mas depois vem o sol e o sol começa a ficar forte, que é o verão, deixa o sol a pino, dá aquela apagadinha nas cores e o outono vem em seguida, né? Então o outono tá ali, ó, ainda cores mais opacas, não tem vivacidade, porque o sol estava ali nas estações anteriores bem forte. Por isso que o outono suave, que fica do lado do verão suave, tem esse sobrenome, a estação mais apagadinha, vamos dizer, de opacidade, tá? Não de vivacidade, eu vou explicar depois mostrando imagens. Mas ó, o outono é uma estação cheia de exceções para quem quer assim usar o diagnóstico, né? Porque tem peles que tem uma tonalidade pêssego. Consegue identificar assim, uma tonalidade pêssego? E essa tonalidade às vezes pode ser confundida com o subtom rosado, mas não é, tá? E outra coisa também, as pessoas que têm rosácea, que fica com vermelhinho aparente, às vezes chegam e dizem, nossa, então eu sou rosa. Calma aí, rosácea já é algo que fica aparente, mas não necessariamente tem a ver com o subtom. Às vezes vai estar no subtom mais rosado, mas às vezes não. Então não tem a ver, tá? Aqui, os cabelos de outono. Ó, outono é uma estação de cores cujo DNA é mais escuro na profundidade. Então,
Pode até ter cabelos claros naquela exceção ali do outono suave, mas não vão ser tão clarinhos, não vão ser aquele loiro bem amarelinho, não. Vão ter, geralmente, o contraste aqui vai ficar no médio, né? Então, o fundo do cabelo é sempre dourado, isso não é exceção. Se o fundo do cabelo for acinzentado, já é uma característica de uma estação mais fria. Quando às vezes uma pessoa de estação fria, isso acontece bastante, vai ficar loira, vai fazer mechas douradas, aí não orna, parece que a mecha tá desenhada assim, ela não desmancha, não fica natural o aspecto, então tem que cuidar. Quando o fundo do cabelo é frio ou neutro frio, ele é mais acinzentado. Uma estação quente ou neutro quente é mais dourada, né? Ou acobreado, né? Puxa para um acobreado, assim. Tem gente que diz, mas o meu cabelo abre, ele fica vermelho. É um vermelho meio acobreado, né? Então, mas dá para ficar mais clara no outono, mas a gente pode priorizar, às vezes, manter o contraste e deixar as mechas mais claras indo, quando o cabelo é mais comprido, mais longo, indo mais para baixo. Lembrando que a harmonia, ela sempre tem a ver com essa parte aqui, né? Como eu enxergo essa mistura entre cabelo, as cores do cabelo, olhos, pele, lábios, tá bem? Os cabelos de outono têm essa característica. E como é que será que é a personalidade das pessoas de outono, hein? Deixa eu primeiro falar, eu tinha esquecido, eu gosto de pôr esse ativo aqui bem no início, essa imagem bem no início. Sempre cito Suzanne Cagle, né, que ela é a base também dos estudos do Estúdio Imagine, que é da onde eu me formei, a escola bacana que tem aqui no Brasil. Você deve conhecer, os meus materiais são todos do Estúdio Imagine. E Suzanne Cagle foi a primeira pessoa que fez essa associação entre as características das cores na natureza, observando a natureza, como é que se comportam as cores, o sol se desbota, não desbota, se as cores são mais intensas, se são mais suaves, isso tudo ela observou e depois ela foi associando, através de testes, né, com pessoas que tinham as mesmas características, né, tinha ali uma correspondência e ela notou também essa correspondência entre a fisiologia, a característica de personalidade dessas pessoas, assim, arroladas nessas 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E agora a gente está falando do outono, então ela coloca assim no livro dela que é o período da colheita das maçãs, abóboras, uvas e vários tipos de castanhas, tons típicos da estação. A natureza parece pintar o outono com tinta óleo. Gente, se Suzanne Cagle estivesse no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, ela ia escrever o que ali? Ela ia dizer assim: quando você está indo para Gramado, pega aquela estrada, tem aqueles plátanos naquela cor, aquela cor deles caindo, aquilo são tons típicos do outono. Ela não falou aqui, né, dos nossos plátanos aí indo para a estrada de Gramado, da nossa serra. Mas, claro, ela não é brasileira, mas enfim, as características são essas, são cores, isso vai se refletir lá na cartela, né, depois, são cores, os amarelos, vou mostrar aqui, os amarelos não são amarelos vivos, eles são mais mostarda, ó, mas também não são cores apagadinhas. Quando a gente fala em suave, pode dar a impressão que são cores tristes, né? Mas não são não. Olha aqui, ó. A mistura desses tons mais queimados deixa essa cartela bastante alegre até. E claro, a depender do meu desejo de imagem, quanto mais cores eu uso num look, mais informal e mais alegre ele vai ficar. Quanto menos cores eu uso num look, mais formal e mais sisudo ele pode ficar. Então eu consigo, a partir do meu desejo de imagem, fazer o que eu quiser com as cores.
a gente só sabe que elas são cores opacas, assim, suaves, quando a gente compara com uma cartela de inverno, por exemplo, ou de primavera, que aí até o papel da cartelinha é mais brilhante para nos lembrar isso, que são cores mais intensas, mais saturadas. Essas todas são mais dessaturadas, assim como a natureza num dia de outono. Falando nisso, agora a gente pode ler então como que é a personalidade que ela arrolou, a autora, para essas pessoas. Pessoas arroladas aí nessa estação, em geral, são pessoas positivas, dinâmicas, cheias de vitalidade, que falam o que pensam, são rápidas na tomada de decisões e não deixam dúvidas sobre o que gostam e sobre o que não gostam. Além disso, são pessoas originais, independentes e líderes. Suas atitudes lembram muito os ventos de outono. Essas características das pessoas, porque outono é essa estação, então, fazedora. As pessoas são, eu brinco, hashtag fazedor, vai lá e faz. São pessoas ativas mesmo. A palavra, né, para outono é dinamismo, porque por causa dos ventos que vão para lá e para cá, a gente nunca sabe onde começa, onde termina, tá tudo bem, daqui a pouco levanta aquela revoada de folhas e é assim que a estação parece, assim. Os vermelhos são mais queimados, os verdes lembram muito os verdes musgos, os tons maduros da floresta. Então a gente tem assim uma estação forte, né? E eu escrevi aqui, ó, é aquela pessoa que pensou hoje, amanhã que é pronto. A gente só tem que cuidar que velocidade de tudo não anda junto com perfeição, mas daí é outra coisa, né? Daí é bom ter um verão do lado, né? Um verão que é perfeccionista, delicado e que gosta das coisas bem organizadas. Mas é interessante porque a gente vai se descobrindo características nossas dentro da estação. Vocês têm alguma pergunta ainda sobre o outono, curiosidade? Eu nem mostrei tanto as cartelas, né? Mas eu vou falar assim rapidamente das 3 cartelinhas de outono, depois eu já vou começar a mostrar as imagens de roupa, inclusive masculinas. Quem é homem que está aqui, pode ficar aqui, que vai ter imagens para você também. Eu peguei aqui a cartela de outono escuro. Quem é outono escuro que tá aqui? Pode botar um coraçãozinho aí pra gente ver. Tem bastante outono escuro aqui com a gente. Olha que cartela linda. O outono escuro, ele tem a característica principal, a profundidade, porque o sobrenome é escuro, né? Profundidade é claros e escuros. Então, se eu tenho sobrenome escuro, pessoas com essa cartela ficam muito bem com cores escuras. Lembra que eu contei para vocês que bem no início, o primeiro teste que eu tinha feito, fui diagnosticada dentro de outono escuro? Não tem grandes problemas, porque afinal eu estou dentro do DNA de outono, né? E quando eu quero, eu consigo usar todas essas cores, assim como todas vocês outonais, fiquem muito de boa para usar essas cores. Está dentro do DNA cores escuras, suaves e quentes, tá? Então a característica principal aqui é cores escuras. Essa tem inclusive preto, né? Que todo mundo às vezes fica, minha cartela não tem preto. Essa tem preto. E essa tem uma característica bem interessante também. Como ela é outono escuro, ela está do lado de um inverno escuro. E isso faz com que muitas vezes essa cartela aqui, ela não fica tão ruim com cores intensas. Não tão intensas quanto o inverno, mas ela segura bem, sabe? A profundidade é a primeira característica, a temperatura é a segunda, mas a característica terciária, que é a intensidade, uma pessoa de outono escuro às vezes pode segurar bem. Pode ter pessoas de outono escuro que não segura bem, fica bem dentro do DNA de outono. Mas pode ter pessoas de outono escuro que gostam assim, mais de um brilhinho, sabe? Isso não acontece com o outono suave. Deixa eu pegar aqui. O outono suave, tem bastante outono suave aí também, né? O outono suave tem qual sobrenome? Suavidade, que significa que a característica principal é a intensidade
que não é intensa, no caso, é suave, né? É aquela coisa do opaquinho, ó. Pode ver que opaco não é sinônimo de claro. Opaco é sinônimo, o suave é sinônimo de opaco. Não são cores intensas, mas não significa cores clarinhas, tá vendo? Então, essa cartela aqui, com esse sobrenome, Suave, do lado de um verão suave, viu? Ouviram outonos suaves aí? Vocês estão do lado de uma cartela cujas características principais são cores mais claras. Aqui, então, as pessoas ficam bem também com cores mais claras e até um pouquinho, ó, um pouquinho de cor fria, que é essa paletinha aqui. O outono quente não tem aquela paletinha de use com moderação, né? Porque ele tem vizinhos outonais, mas pode arrasar em todas as cores de outono, tanto do profundo, do escuro, quanto do suave. Mais uma curiosidade aqui sobre os suaves, ó. Suave não significa cor bem apagada e muito menos claro, porque o oposto de claro é escuro, não é suave, né? Então, a combinação entre a temperatura quente resulta em cores ricas, como o vermelho queimado, mostarda e o verde militar. Então, é uma cartela de cores ricas, não é uma cartela apagadinha, né? A suavidade é só porque não é intenso, mas lembra que eu falei do outono escuro que pode dar uma intensificada ali. E o outono quente pode usar tanto cores do outono escuro quanto cores do outono suave. E essa parte assim de roubar a cor da cartela vizinha é muito legal. De novo, que eu falei no início, a gente só consegue fazer isso praticando. Quando a gente finalmente olha para a cartela, para nossa cartela e começa a experimentar. E se eu misturasse isso com isso? Funciona. Lembra, se tá aqui dentro e se você foi diagnosticado com essa cartela, isso lhe pertence, isso é seu. Então, toda combinação que você quiser fazer aqui funciona. Claro, vai depender do seu desejo de imagem. Lembra, quanto mais cores num look, mais informal ele é. Quanto menos cores, mais formal ele é. Então, o que eu quero comunicar, né? Essa sempre é a pergunta mais importante. Mas fora isso, experimentar é o que a gente precisa fazer. Vamos ver então combinações de looks, lookinhos. Onde vocês estão? Aqui. Ideias de combinação de roupa, então pode ver ali cores escuras na Kate Middleton. Olha ali, ó, a cor que ela tá usando é um berinjela, lembra um pouco o berinjela que a Falcão colocou no meu olho, né? O verde ali do moço, uma combinação de rosa e um tom berinjela, tem sempre um terroso no fundo, né? E isso, ó, não são cores claras e também não são cores mortas, mas são suaves. Então, às vezes, quem recebe uma cartela de outono, principalmente outono suave, e pensa, ai meu Deus, opaco, vou ficar envelhecida, vou ficar morta. Não, olha, isso são cores apenas que são dessaturadas. É como se elas tivessem uma mistura, assim, um pinguinho de cinza, dando uma mexida. Não é cor pura, tá? Uma cor pura, a gente diz que é uma cor mais saturada. Então, deixa eu ver aqui um outro ativo pra gente. Esse aqui eu vou botar pro final, que são os vizinhos. Ó, verde com laranja, azul com mostarda. Esse inverno teve muito tons mostardas e tons terrosos nas vitrines, né? Vocês viram também bastante? Ali a gente tem um amarelo mais queimado. Eu gosto de lembrar o pessoal aí de outonos e até primaveras, que o nosso amarelo é um amarelo quindim, é um amarelo gema de ovo, não é um amarelo limão siciliano, como é o amarelo típico das estações mais frias, né? São aqueles amarelos queimados mesmo. Aqui a questão da estampa. Falando em estampa, eu queria lembrar vocês que isso é bem importante. Às vezes a gente pensa em cor e só pensa em cor colorida, mas a gente pode misturar qualquer cor
com os nossos tons neutros ou os nossos tons acromáticos, os marrons, os off-white. Os outonos têm off-white, não tem o branco puro, né? Mas o outono escuro tem preto. Então, off-white, branco, preto, marrom, isso tudo são cores, cinza, são cores que a gente considera acromáticos, ou seja, estão fora do croma, né? Elas podem todas ser misturadas com as cores coloridas da cartela e fazer combinações mais interessantes. Vamos lembrar que o cérebro, ele vai ler o que primeiro? Quem já estava nas lives anteriores vai lembrar do que eu falei, né? O cérebro lê primeiro a cor colorida. Ele não vai ler a cor acromática ou os neutros primeiro. Então, se você quer destacar uma parte, né, ou quer se destacar naquele momento, é interessante você colocar uma cor, sim. Às vezes a gente pensa, não, eu vou de preto para não errar. Ninguém nunca vai deixar de usar preto, né? Mesmo que não tenha na sua cartela, isso é fato. Mas como que eu vou usar esse preto, né? O que eu quero? Será que eu quero chamar a atenção? Ou será que eu quero ficar mais... enfim... Como é que o preto vai me ajudar? Será que uma cor não poderia me ajudar mais? Tem tantas cores escuras, incríveis na cartela, né? Então a gente pode explorar, tentar. E claro, para continuar o que eu disse antes, misturar sempre com as cores acromáticas. Vamos olhar agora aquela coisa que eu falei dos vizinhos, né? Você que é outono, se identificou ali, o seu nome tem ali outono escuro, outono quente, outono suave. E eu coloquei os vizinhos para você lembrar. Ali em cima, o moço que está com a touca laranja, ele está com cores mais profundas, porque o outono escuro puxou um pouquinho de cor lá do inverno escuro, tá tudo bem. E embaixo ali, o verão suave, tá vendo que tá a moça ali tá com um casaco com uma cor de outono, né, um fundo mais amarelado, mas o lilás ali é um lavanda, assim, mais puxando para uma cor de verão, mas ela é vizinha de um verão suave, então tá tudo bem também, entendem? É isso que a gente fala quando diz que pode roubar alguma cor do seu vizinho, da estação de temperatura oposta, inclusive, e é isso mesmo, tá? O outono quente tem dois vizinhos outonos também, então ele vai ficar muito, muito bem se ele usar as cores dentro do mesmo DNA dele, que é o outono escuro e o outono suave, tá? Até pode o outono quente, às vezes, querer usar alguma coisa de primavera quente, porque tem a mesma temperatura, desde que não sejam cores muito clarinhas e nem muito vibrantes, muito intensas, para sempre ficar dentro do seu DNA. Fica sempre muito mais harmonioso e mais valorizada a beleza quando fica usando dentro do seu DNA, que é cor escura, cor suave e cores quentes, tá bem? Ó, a Carol dizendo que essa é a cartela mais linda. É a tua, verão suave? É? Muito bem! Vamos ver aqui, tem mais um exemplo aqui de vizinho, ó. Um inverno escuro de novo ali e corzinhas mais suaves embaixo.